Muito bem. Vamos então para a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro mais difícil de entender da Bíblia. Qual é o livro mais difícil de entender da Bíblia, gente? Hein? Apocalipse. Ah, você sabe, né? Já tentou ler e se complicou lá no Apocalipse. Normal. Não é fácil, você tem que estudar muito para entender o Apocalipse. Realmente, eu não vou dizer assim, é fácil. Tem pessoas que dizem, é fácil. Não, não é fácil. Tem que estudar. É por isso que muita gente fica falando bobagem também, hoje em dia, né? Tem muita gente que fala da palavra de Deus, mas tem muita gente que fala bobagem. Por quê? Porque não procura estudar. Os discípulos de Jesus, eles tiveram 3 anos ouvindo explicações de Jesus a respeito da palavra de Deus. Não foi assim que eles saíram de uma hora para outra. Eles já tinham noção e depois eles estudaram mais, estiveram com Jesus aprendendo. Então a gente precisa aprender. O povo de Deus tem que ser um povo que aprende. Tem que vir para a igreja, na hora da pregação não é a hora de cochilar. Tem pessoas que dizem assim, eu vou para a igreja que eu quero tirar uma sonequinha. Tem pessoas que são, né? Então, não é para dormir. Se tem alguém dormindo aí do seu lado, acorda, diz para ele, acorda, fica ligado. Porque tem muita coisa que a gente precisa fazer uma forcinha para entender e precisa fazer uma força para se beneficiar, né? Senão você nunca vai aprender nada na vida. Você precisa sempre fazer um esforço. Sua profissão não teve um custo para você? Você que aprendeu, né, não sei, a construir, a vender, teve que aprender, né, Fabrício? Tem que fazer um esforço. Né? Tem que fazer um esforço, não adianta. Bom, então você fica ligado aí. Vamos ler então Apocalipse capítulo 12. Tá? A vitória sobre o dragão. Então, preste bem atenção nesse texto, eu vou ler ele devagarito, para que a gente possa ir aprendendo aos pouquinhos, para que você não fique... Eu vou explicar as principais figuras que tem aqui, para que você possa entender a mensagem. Tá? A mensagem do Apocalipse não é uma mensagem apenas sobre o futuro. Tem pessoas que dizem assim, o Apocalipse é um jornal do futuro. Não. O Apocalipse, ele é uma profecia, ele é uma palavra a respeito da realidade do mundo físico e espiritual. E ele usa imagens para que essas imagens fiquem gravadas no nosso coração, para que a gente possa entender coisas fortes da realidade que, simplesmente olhando a realidade, a gente acaba esquecendo do que existe. Tá? Então, vamos começar, vamos falar sobre a mulher e o dragão. Olha só, dá uma olhada ali. Nós tínhamos que centralizar mais esse aqui, ó. Gente, aqui vocês veem uma descrição da primeira imagem que nós vemos no Apocalipse, que é um dragão que busca atacar uma mulher com um filho nos braços. Vamos ler então. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. Amém? Muito bem, nós vamos por partes. Vamos começar por aí, tá?
essa mulher misteriosa, quem é essa mulher? Algumas pessoas vão olhar e dizem assim, isso é Nossa Senhora Aparecida. Não, não é. Não é nada disso. Às vezes a gente é precipitado. Mas a Bíblia nos fala, nos traz a representação do povo de Deus como, em primeiro lugar, a noiva. Você já ouviu falar que a igreja era noiva? Também a Bíblia nos fala que o povo de Deus é chamado por Deus de a menina dos seus olhos. É representado o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento por uma mulher. Então, quando a Bíblia está nos falando aqui em Apocalipse de uma mulher, ela está falando do povo de Deus. Ela representa o povo de Deus. E você vê que ela tem 12 estrelas ao redor, uma coroa de 12 estrelas na cabeça que representam, em primeiro lugar, as 12 tribos de Israel. E depois, os 12 discípulos de Jesus. Então aqui nós tem representado o povo de Deus. Quem é esse filho que ela dá à luz? Esse filho que ela dá à luz é Jesus. Quer dizer, Jesus sai de Israel, povo de Deus, e vem formar um outro povo a partir dos seus 12 apóstolos. Então, você consegue entender. E aí nos fala do dragão. Quem é o dragão? O dragão é o diabo. São as forças malignas que lideram, que imperam nesse mundo. Então a gente vê aqui que o dragão tenta devorar a criança. Você lembra que quando Jesus nasceu, Herodes tentou matar Jesus, fez a matança das crianças e Jesus teve que fugir. Então, houveram muitos momentos em que a criança correu riscos de vida. E o Apocalipse está descrevendo esse ambiente espiritual, tá? Que a gente precisa entender para que a gente possa compreender. E nós estamos falando aqui, presta bem atenção, nós estamos falando aqui da obra de Deus na Páscoa, na morte e ressurreição de Jesus. Aqui, nesse texto, nós vemos uma exposição do que está em jogo e das forças que estão sendo medidas nesse mundo e que nós precisamos entender que nós estamos no meio disso tudo. Nós fazemos parte da história de Apocalipse. O Apocalipse não são só coisas do futuro, como eu já disse para vocês, são coisas do passado, do presente e do futuro, nos quais nós estamos inseridos, nos quais nós fazemos parte. E nós muitas vezes nos esquecemos, nós muitas vezes estamos ligados no que nós vamos comer amanhã, o que eu vou fazer no trabalho, e esquecemos das coisas maiores, que são as coisas que realmente influenciam e que nós precisamos ter uma visão, nós precisamos ter uma visão maior, nós precisamos ter um entendimento maior, nós precisamos ter uma perspectiva de o que está acontecendo espiritualmente nas nossas vidas. E aí, quando nós lemos esse texto, nós vemos que esse texto é um texto que fala da invasão de Deus no mundo, em como Deus ocupa. A pastora Cláudia utilizou a linguagem de Kierkegaard, de um rei que vem à terra disfarçado para conquistar uma mulher, né, da camponesa. Aqui nós temos uma imagem de que Deus vem invadir ao mundo dominado pelo dragão por meio de uma criança. Uma criança vem até o mundo para fazer combate às forças estabelecidas do mal. E aí a gente precisa entender que a vitória começa com essa invasão dessa criança. Porque quando Jesus chega na terra, porque quando Jesus começa a operar nesse mundo, quando Jesus começa a se manifestar nesse mundo, ele manda uma mensagem poderosa a todo mundo, que um mundo diferente é possível. Nós estamos debaixo de uma realidade de cobiça, nós estamos diante de uma realidade de indiferença. A tendência do homem é ser dominado
pela vontade de ganhar dinheiro. A tendência do homem é deixar aquele que é mais fraco para trás. A partir do momento em que Jesus colocou o pé nessa terra, uma nova força espiritual se estabeleceu como nunca antes. E a presença de Jesus nesse mundo começou a construir uma nova percepção da história e das pessoas. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Sabe o que acontecia no passado, quando uma pessoa ficava doente? Ela era abandonada. As pessoas deixavam ela para trás. A partir do momento em que Jesus veio a essa terra e que as histórias de Jesus começaram a se espalhar pelo mundo, que as pessoas começaram a conhecer o Evangelho, o tratamento com pessoas enfermas mudou completamente. As pessoas começaram a cuidar dos doentes. As pessoas começaram a se importar com quem estava enfermo. As pessoas começaram a construir lugares onde as pessoas pudessem ser atendidas. Leprosários foram criados. As pessoas ficavam, os leprosos eram atirados nos cantos. Começaram a se construir lugares onde essas pessoas eram tratadas e cuidadas. Pessoas abandonadas pela sociedade começaram a ser cuidadas. Por quê? Porque a obra de Jesus não foi uma obra simplesmente para se olhar. As pessoas pensam, o que Jesus fez no passado. Presta bem atenção. Quando Jesus faz o que faz, ele lança uma semente de solidariedade, de compaixão no mundo, que não pôde ser erradicada, porque em vários corações, essa semente foi semeada e tocou a muitas pessoas. Mudou muitas realidades. Se bem nós temos a indiferença no mundo, nós vemos também a semente de Jesus que cresceu nesse mundo por causa dessa invasão celestial. O dragão tentou engolir a essa criança, mas essa criança cresceu, se estabeleceu e fez uma obra. Tem muitas pessoas que falam hoje de direitos humanos. E uma das maiores conquistas do mundo, e vocês sabem que os direitos humanos são recentes. Os direitos humanos se popularizaram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas os direitos humanos, eles são inspirados na palavra de Deus. A noção de que as pessoas, e olha só, presta bem atenção, isso aqui não é uma reflexão de um pastorzinho de meia tigela que botou uma coisa na sua cabeça e veio aqui falar. Eu gostaria, se você é uma pessoa estudiosa, está dizendo, pastor, de onde você tirou isso? Você pode comprar um livro chamado Domínio, de um historiador britânico chamado Tom Holland. E lá ele desenvolve o seu estudo de como o cristianismo foi a maior força transformadora da história. E uma das coisas que ele escreve nesse livro é que os direitos humanos, eles tiveram inspiração em Jesus e no Evangelho. Porque antes dele, as pessoas nasciam escravos, morriam escravos. Antes dele, as pessoas tinham suas condições estabelecidas pelo nascimento. Nascia rico, morria rico. Nascia pobre, morria pobre. Mas Jesus, ao tratar a todas as pessoas com dignidade, e em especial os abandonados da sociedade, estabeleceu uma semente não somente de exemplo, mas uma semente espiritual no mundo. Uma mensagem de Cristo se estabeleceu há 2000 anos atrás, dizendo, um mundo diferente é possível. Alguns homens e muitos homens ignoraram essa mensagem. Mas o fato é que essa mensagem foi absorvida por muito da cultura. Tanto é que a cultura mudou. Hoje tem muitas coisas que você pensa, e que você pensa que foi a educação da sua mãe que lhe deu, que você pensa que é a sociedade, que é a Globo. E vem tudo da fé cristã. Vem tudo da semente de Jesus lá atrás. Das ideias, daquilo que fascinou os homens,
quando eles enxergaram a Jesus. Mas como é isso? Como é que é um mestre que é capaz de se juntar com prostitutas? Como é que esse negócio desse mestre que ele vai de um jantar com pecadores até a casa de um cobrador de impostos, um cara rico? Como é que esse homem tem tanta facilidade de trafegar em diferentes lugares? Ele enxerga todo mundo do mesmo jeito. Ele dá dignidade a todas as pessoas. Ele não cede ao poder político, ele não cede ao poder das armas, ele não cede ao poder religioso, e o matam. Mas nem mesmo o matando são capazes de destruir a obra que ele fez na vida dos discípulos. E ele ressuscita. Nós estamos falando da Páscoa, essa Páscoa que nós celebramos. A Páscoa que celebramos é a Páscoa da invasão de Deus nesse mundo. Não como um poderoso portador de armas e de escudos, destruindo e subjugando à força as pessoas. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que se torna vulnerável, mas não deixa de ser poderoso. E mostra compaixão a todos. E mostra que um mundo diferente é possível. Isso também ressoa na nossa vida, gente. Ressoa na nossa vida, porque de repente você vem na igreja e você ouve coisas na igreja, ouve uma palavra na igreja, e talvez você fica questionando no seu coração: isso aí é historinha da carochinha, isso aí é papo de domingo, isso aí é uma coisa para a gente deixar aí no domingo, ir embora para casa e seguir a nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Tudo mudou. Desde que aquela cruz foi erguida e que Jesus ressuscitou. Um novo poder se estabeleceu nesse mundo. E esse poder é capaz de transformar vidas. É capaz de transformar nossas famílias. É capaz de transformar os nossos relacionamentos. É capaz de nos transformar interiormente. É capaz de subjugar nossos desejos. É capaz de nos dar capacidade de vencer os nossos vícios. É capaz de estabelecer um projeto de vida e não de morte dentro de nós. Porque a parte de Jesus, todos nós vivemos um projeto de morte. Porque tudo que esperamos é o pó. Mas a partir de Jesus, começamos a construir uma nova visão na nossa vida, porque esse poder se estabeleceu. Eu não estou contando, a história da cruz e da ressurreição não é uma história de lá, é uma história de agora, é daqui, está aqui agora. Pessoas estão sendo transformadas ao redor do mundo, em lugares que não recebem o Evangelho. Jesus está visitando por meio de sonhos, em lugares dos mais inóspitos, onde há perseguição. A fé cristã não morre, ela cresce cada vez mais. Não por causa dos pastores, que somos falhos, e todo mundo sabe as limitações e as coisas que muitos pastores aprontam aí. Mas por causa de Jesus. Por causa que existem pessoas que têm fé no seu coração. Porque essa palavra é poderosa. Porque essa criança nasceu. Porque esse Cristo morreu. Há um poder que nos aponta para um mundo possível, um mundo diferente possível. Eu não sei quais são os problemas que você vê hoje, e todos nós vivemos com problemas, mas talvez você se pergunta: meu Deus do céu, será que isso pode mudar na minha vida? Será que eu posso viver uma vida diferente? Eu quero te dizer que você pode viver uma vida diferente. Ninguém poderia imaginar, quando o Evangelho começou a ser pregado no mundo, que haveria abolição da escravatura, que a escravidão seria combatida no mundo. Mas o poder de Deus inspirou muitos homens a combaterem a escravidão ao redor do mundo. E se existe gente que batalha
contra a injustiça, eu quero dizer que essas pessoas receberam a inspiração, o toque do poder do Espírito Santo por meio da obra de Jesus. Porque só a partir da obra de Jesus foi que os homens todos foram considerados iguais, por causa que o Evangelho estabelece que todos os homens foram criados à imagem do Deus Todo-Poderoso. Não há nenhuma outra teoria que escreve isso. Todos aqueles que escreveram isso, escreveram baseados em uma realidade espiritual que o Evangelho estabeleceu. Mas esse mundo esqueceu essas coisas. Hoje as pessoas se revoltam contra aquilo que sustenta seus pés. Criticam com muita razão líderes religiosos incoerentes, mas ninguém pode tirar, nem mesmo a incoerência dos líderes que causam escândalos. Ninguém pode tirar o poder que causa o Evangelho nesse mundo. E talvez em congregações devastadas por situações das mais difíceis possíveis, mesmo ali, se uma palavra foi proclamada, se uma pequena mensagem foi dita, que vem da parte de Deus, pode que alguém receba essa mensagem de bom grado, com o coração aberto, e aquele que abriu seu coração ali, vai ver uma obra poderosa acontecendo na sua vida, na sua família e onde quer que esteja. Porque esse poder se estabeleceu. É a vitória sobre o dragão. A vitória sobre o dragão. O dragão que impõe violência nesse mundo. O mundo nosso vê um mundo de violência, um mundo de cobiça, onde o que vale é o dinheiro. Sim, é esse mundo que nós vivemos. Mas há algo diferente, tem gente diferente. E não é porque é diferente, mas é porque Deus fez algo diferente na vida delas. Elas rejeitam os ganhos, a exploração. Outro dia eu estava vendo, que a Tailândia é um país onde os pais vendem seus filhos à prostituição. Sabia disso? Os pais vendem seus filhos à prostituição. $5, não é? $5 eles vendem seus filhos para a prostituição. Sabe o que é isso? Entregar o filho, pode levar minha filha para a prostituição. Sabe o que é isso? Terrível. Mas sabe, na Tailândia também tem gente comprando essas crianças para libertá-las da exploração sexual. Sabe que tipo de gente faz isso? Sabe quem? Esse é o poder. Aqueles que fazem isso com crianças estão debaixo do poder do dragão. Mas existe gente debaixo do poder do cordeiro, debaixo da criança, que foi guardada por Deus e que venceu a morte. Quem compra essas crianças são cristãos. São pessoas que amam a Jesus, que veem dignidade na criança, que veem dignidade na mulher, que veem dignidade em todas as pessoas. São aqueles que receberam essa mensagem no seu coração e creram. Um mundo diferente é possível. Um mundo diferente é possível. Quando você olha na sua volta, quando você olha, talvez na empresa que você trabalha, e você vê tanta gente desalmada, eu quero te dizer em nome de Jesus, o Evangelho te dá toda a possibilidade de pensar que um mundo diferente é possível. Porque Deus fez algo novo, completamente novo, por meio do seu poder nessa terra. E esse é o Evangelho. A segunda coisa, vamos ler ali, quero que você leia comigo, em nome de Jesus.
Verso 5. A mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela, durante 1260 dias. Deus cuida do seu povo. Amém? Houve guerra no céu. E agora eu quero que você preste bem atenção. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava dos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Finalmente, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém virá o terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Amém? O dragão é expulso. E qual é a principal ação do dragão nesse mundo? Na minha e na sua vida. Sabe qual é a principal ação? O que diz aqui que ele fazia? O que ele fazia nos céus? E o que ele faz na vida das pessoas? Acusar. Essa é a palavra. Acusar. Essa é a obra do inimigo nas nossas vidas. Nos afundar na culpa. E muitos de nós, queridos, muitas pessoas, ainda não creram no Evangelho em toda a sua profundidade, porque vivem debaixo da culpa. Muitos de nós estamos permitindo que a lógica do dragão se estabeleça nas nossas vidas. Mas sabe quando é que o dragão caiu? Quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu e disse: está consumado, o diabo e seus anjos, deles é tirado todo o poder de acusação sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que buscam a Deus, sobre aqueles que querem estar na presença de Deus. A culpa não tem mais poder sobre as nossas vidas, de duas formas. Primeiro, as coisas do passado. E segundo, as coisas que nós planejamos para o futuro. Nenhum de nós mais pode dizer assim: eu não consigo mudar. Sabe quando uma pessoa diz assim: eu não consigo mudar? Crente que diz assim: eu não consigo mudar. O crente que diz que não consegue mudar é porque ele não quer mudar. Porque ele já recebeu todo o poder da parte de Deus naquele dia em que o dragão perdeu sua força. Agora, muitas vezes nós vivemos aí debaixo da culpa. Tem muito crente que vive debaixo da culpa. Vive mobilizado porque culpa o seu coração. Isso se manifesta de muitas formas. Tem muitas pessoas que trabalham excessivamente, vivem debaixo da culpa, vivem debaixo do dragão. Preciso preciso mostrar serviço. Demais. Esquecem a família, porque precisam mostrar para os outros que eles têm valor, porque eles vivem debaixo de um senso de valor, debaixo de uma palavra que receberam. Mas aqueles que olham para Jesus, aqueles que entendem o que Cristo fez, são livres da necessidade de estar se provando para os outros com o seu trabalho.
Sabe por quê? Porque a partir do momento em que o dragão não é meu patrão, Deus é o meu patrão. E se Deus é o meu patrão, eu encontro misericórdia debaixo da sua mão. E você não fica atado a nenhum homem. Você pode trabalhar e o cara dizer para você assim: vou te mandar embora. E você diz: olha, gostaria de ficar, mas pode mandar. Porque se fechar essa porta aqui, Deus vai abrir outra porta para mim. Você entendeu? Você não está debaixo do tacão do dragão, que talvez chega para você e tenta lhe ameaçar, mover com a culpa. Eu tenho domínio sobre a tua vida. Não tem. Não tem, porque Deus vai abrir um lugar para você. Deus vai te dar um lugar, porque você não está mais debaixo desse poder espiritual maligno que escraviza as pessoas e que acusa as pessoas. Que talvez diz assim: você é um vagabundo, você é um preguiçoso. Só que você não quer viver como escravo, e está certo. Ô crente, você não tem que ser escravo de ninguém. Está entendendo? Você não tem que ser senhor de ninguém, mas você não tem que ser escravo de ninguém. Você tem que ter muita segurança no seu coração. Qualquer homem ou mulher, presta atenção, nem marido tem que ser dominador sobre a tua vida, tem que ser Deus na tua vida. Você respeita o marido, respeita a esposa, mas nenhum ser humano pode reinar sobre a tua vida que não seja Jesus. Está entendendo? O inimigo, o acusador dos irmãos, ele tenta mexer com isso dentro do nosso coração e tenta nos manter numa prisão, mas a vitória é consolidada quando a culpa é destruída. O acusador dos irmãos, que tenta colocar no nosso coração um peso que nós não precisamos ter. Tem pessoas que sentem uma necessidade de estar sempre à disposição das pessoas. Presta bem atenção, querido. Você não precisa estar sempre à disposição das pessoas. Alguns de nós podemos servir muito e devemos servir as pessoas, mas existem muitos momentos da nossa vida que nós não podemos. Às vezes você tem que cuidar da sua vida, sabe? Às vezes você está arrumando a casa do outro e a sua casa está em pandarecos, em confusão, com problema. Então arruma primeiro a sua casa, depois você ajuda o outro. E tem muitas pessoas que o dragão tenta chamar elas. Não, tem que fazer. Não, se te pediram, tu tem que fazer. Se te disseram, você tem que ir lá. E muitas vezes você não pode, querido. Às vezes até um familiar seu, que se estabeleceu na sua vida e que tenta te manipular com a culpa. Você tem que dizer: não dá. Sabe por quê? Porque você foi liberto da culpa. Você é guiado pelo nosso Deus. Você é guiado por Jesus. Toda a culpa do passado, pois no passado eu não fiz, no passado me disseram que eu tinha que fazer, minha mãe me ensinou. Não dá, não posso. Você não sabe, tem muitas pessoas, eu vou falar isso assim, com muita propriedade, porque eu sou pastor. E as pessoas que estão na igreja, todo mundo pensa que o pastor tem que estar sempre pronto, para a hora que elas pensarem que precisam, ele está ali. E às vezes não dá. Você imagina, são tantas famílias na igreja, tantas pessoas, tantas responsabilidades, tanta coisa para fazer, não dá. Mas eu esperava, eu queria. Às vezes não dá. Muitas vezes dá, mas outras não dá. Pastor, eu quero conversar contigo hoje, depois da igreja, depois do culto. Pode? Não pode, já tem outra pessoa para atender. E aí? Assim é com a sua vida também, querido. Às vezes não dá. E a gente não pode viver debaixo da culpa. Tem pessoas
que estão exauridas, porque não sabem dizer não, não dá. Tem pessoas que estão esgotadas, porque vivem debaixo de uma culpa, de que precisam responder. Eu não estou ensinando você, presta bem atenção, presta atenção no que eu estou dizendo, eu não estou ensinando você a não ajudar as pessoas, eu estou ensinando você a estar bem para poder ajudar as pessoas. Porque se você não estiver bem, você não ajuda ninguém, você só atrapalha. Aí você vai ajudar as pessoas a dar piripaque. A pessoa, não, deixa que eu te ajudo, você está desmaiando e cansado, não consegue ajudar ninguém. Você tem que estar bem para poder ajudar os outros. Não pode andar debaixo dessa culpa. Tem outras pessoas que vivem tanto debaixo da culpa que elas não sabem perder. Conhece aquele tipo de pessoa que não sabe perder? Você diz, o que isso tem a ver com a culpa, pastor? Tem tudo a ver. Tem pessoas que se sentem por dentro fracassadas. Ouviram, quando eram pequenas, palavras de desprezo, expectativas baixas. E elas hoje não sabem lidar com perder. Bah, como é que eu vou perder? Eu não posso perder, eu já perdi tanto na minha vida. Só que quando Deus trabalha em nós, nós somos capazes de deixar ir. Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam segundo os seus propósitos. Até nossas perdas, até os nossos problemas, tudo está abarcado, gente. Quando nós seguimos a Jesus, tudo está abarcado. Nada se perde na vida de um cristão, nada, absolutamente nada se perde. Então nós não precisamos mais andar debaixo dessa necessidade de que eu tenho que ganhar, eu tenho que sempre ganhar, eu tenho que sempre ser o primeiro, eu tenho que sempre ter a última palavra. Como tem pessoas que têm essa necessidade, por que se carrega isso dentro do seu coração? Seja livre em nome de Jesus. Seja capaz de dar a razão para o outro. Hein? A minha esposa tem uma frase que ela me falou, e diz que às vezes o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa é a razão. O que você acha, hein? E mulheres? Diz que as mulheres são as que mais têm dificuldade de dar razão. As mulheres aí, você dá razão para o seu marido? Quantas mulheres aqui já... Qual foi a última vez, mulher, que você deu a razão para o seu marido? Levanta a mão aí. Lembra? Você lembra, mulher? Hein? Isso que é uma das coisas mais difíceis. Sim ou não? Esse silêncio, hein? Ô Jesus. Às vezes a melhor coisa que tem... Mas tem marido turrão também, né? Tem ou não tem, mulheres? Olha a tensão no ar. Ninguém fala nada. Tem. Mas a gente pode entregar a razão. Muitas vezes você fica discutindo com uma pessoa de uma coisa. Você já falou a sua ideia. Por que você fica insistindo? Às vezes eu vejo discussões das pessoas. A pessoa fica batendo naquilo, batendo naquilo. Já falou. A pessoa não aceitou, tudo bem. Eu sou uma pessoa, eu prego o evangelho em muitos lugares. Às vezes a pessoa não quer aceitar o evangelho. O que você faz? Paciência, não quer aceitar, não aceita. Seguimos a vida. É assim. O que Jesus disse? Você chega numa cidade, vai lá, fala. Chega numa casa, se a casa não quer, bate os pezinhos, tchau, estou indo embora. Não quero aceitar, eu não aceito isso aí. Bueno, é a tua liberdade de aceitar ou não. Eu tô livre, sabe por quê? Porque eu não sinto culpa. Eu prego o evangelho não é porque eu sinto culpa, mas porque eu quero falar essa mensagem que me salvou para outras pessoas. Mas eu não me sinto responsável. Olha a diferença. É diferente se eu sinto que se eu não salvar o outro, eu vou morrer. Não. Cristo já me salvou, eu vou pregar para o outro. E se ele não aceitar, aí é problema dele com Deus. Entendeu? Eu não tenho essa culpa.
coisa a pessoa fica lá de noite, meu Deus, aquela pessoa que eu falei, ela não aceitou. É lamentável, mas não é minha responsabilidade. Não, Deus não me chamou para carregar isso na minha vida. Há pessoas que carregam culpas no seu coração e que todas as coisas que elas fazem acabam dando errado. Já viu uma pessoa que tem empreendimentos? Começa um negócio novo. Negócio vai bem, progride, vai de vento em popa, começa a vender e tal. Aí daqui a pouco a pessoa dá um mau passo, toma uma decisão equivocada e aquilo vem tudo abaixo. Sabe o que é isso? Culpa. A pessoa acredita que não merece. Sabe, a pessoa começa a dizer assim, as coisas estão indo tão bem para mim, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa na minha vida. Você já viu a pessoa comentando? Sabe a pessoa quando está bem e vem fazer esses comentários? Oh, Jesus amado. Em nome de Jesus, você quando vier isso aí na sua cabeça, você diz, ó, te repreendo, o acusador dos irmãos. Sai fora. A coisa está tão boa que vai ficar melhor. Mas aí você pensa essas coisas porque você carrega no seu coração uma culpa por ser bem-sucedido. Parece que você nasceu para fracassar. Não nasceu para fracassar. Você nasceu para prosperar em nome de Jesus. Para vencer as adversidades. Para transpor muralhas. Para ser abençoado por Deus. É para isso. Você foi gerado em Deus para essas coisas. E ainda que venham as lutas, você vai vencer. Agora, você ficar pensando na hora boa, em vez de desfrutar de coisa boa. Essas férias estão tão boas. Já aconteceu que você está lá na sua... Essas férias estão tão boas que, fico com medo que aconteça alguma coisa. No outro dia, arma aquele forrobodó na família. Sabe o que é isso, gente? Culpa. Você tem culpa por estar bem e fica provocando problemas dentro da sua casa. Isso aqui está bom demais, eu vou ter que causar uma confusão. Entendeu? Isso é culpa, isso é uma coisa diabólica. Coisa diabólica. E às vezes você está vivendo isso dentro de casa. Sabe? E você vive com a lógica do dragão. Você deixa-se dominar por esse espírito de acusação, de que você não merece, que você não pode, que não deve. E aí você não alcança as coisas boas. E vejam só que lindo, que quando a obra de Jesus se estabelece nas nossas vidas, o acusador é lançado ao chão. Agora, uma outra coisa que acontece com pessoas que se deixam levar pela culpa, elas não recebem de outras pessoas. Não recebe. A pessoa quer ajudar. Não precisa. Não quero. Tem pessoas que acham que só podem se dar para os outros, mas não podem receber das pessoas. Tem pessoas que ajudam os outros, mas não se deixam ajudar. Não. Se alguém precisar de mim, eu vou. Mas se eu precisar, eu me viro sozinho. Você é o tipo de pessoa que quer resolver tudo sozinho na sua vida? Eu quero dizer o seguinte, você está vivendo debaixo da culpa. Você tem que ter a capacidade de dizer, eu preciso de ajuda. Ninguém nessa sala, nessa igreja aqui, ninguém pode dispensar ajuda. E quando você faz isso, quando você dispensa ajuda, você está vivendo na lógica do dragão, e o dragão adora isso. Sabe por quê? Porque quando você vive os seus problemas sozinho, sem pedir ajuda, ele tem mais chance de te destruir. Ele tem mais chance de acabar com você. As pessoas que estão solitárias, que não abrem o seu coração para ninguém, que não são ministradas por ninguém, elas têm pensamentos autodestrutivos. Elas pensam assim, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, o problema que eu tenho, ninguém nunca passou antes nessa vida. Mas quando elas abrem o seu coração, quando elas deixam de carregar essa responsabilidade de levar o mundo nos seus ombros, elas percebem
que todo mundo já passou por aquilo que elas já passaram. Que as pessoas querem ajudar. Que as pessoas querem estender a mão. E então um novo mundo se abre. Então, não vamos andar debaixo da acusação. Não vamos andar debaixo desse peso terrível que é a culpa. Cristo já nos libertou. Cristo já nos libertou. Olha, eu vou te contar uma história para vocês, recente da minha vida, que eu processei no meu coração. Acho que foi ano passado, ou no retrasado, acho que foi ano passado. Igual meus filhos que vão me ajudar. Chegou meu aniversário. E os meus filhos decidiram pegar um dinheiro e me dar um dinheiro de presente. Presente de aniversário com dinheiro. E quando a Virgínia foi, tu e a Brenda, né, Virgínia? Só tu, a Vicky foi. Então foi só a Vicky. Porque eu só me lembro da Vicky mesmo. E aí eu pensei que tinham se juntado, tá. Aí a Vicky chegou e me trouxe o dinheiro de presente. Aquilo me causou Eu fui até grosseiro com ela. Ela ficou até chateada, até chorou, eu acho, por causa da minha atitude. Porque eu disse, não. Digo, não. Imagina, tu vai pegar do teu salário e me dar um dinheiro. Não, de jeito nenhum. Aquilo ali me deu uma coisa, assim, um ataque por dentro, assim, que foi mais forte do que eu. Eu fiquei depois eu vi que ela ficou chateada. Eu digo, tá, eu vou aceitar, mas aquela coisa por dentro, assim, meio incomodado com aquilo ali. Eu comecei a consultar meu coração. Digo, mas por que eu reagi assim? Por que eu tive essa atitude? Que não foi legal, mas eu também não consegui controlar dentro do meu coração. E eu entendi que dentro da minha cabeça, eu deveria ter dado mais coisas para os meus filhos. E que eu muitas vezes tive limitações financeiras no passado. E foi muitas coisas que eu gostaria de ter dado, não consegui dar. E aquilo na minha cabeça, assim, imagina, né? Eu fiquei devendo para os meus filhos. Sabe esse sentimento? Eu fiquei devendo para os meus filhos. Às vezes você fica com isso no seu coração. Eu fiquei devendo. Mas o fato é que a nossa vida está na mão de Deus. E aquilo que a gente fez é o melhor que a gente poderia ter feito. E sempre, na maioria das vezes, os pais fazem até mais do que os seus pais fizeram. A gente vai indo um pouquinho adiante. E a gente, quando tem isso dentro do nosso coração, a gente tem que ter paz. Eu tive que trabalhar isso dentro da minha alma. Trabalhar e entender que eu não tinha essa responsabilidade. Eu fiz o melhor que estava no meu alcance para fazer. E eu não ia trabalhar no meu coração mais com essa culpa. Você está entendendo como é que é? Como o diabo trabalha a culpa na nossa vida e nos atazana tudo que nós fazemos. Porque aí daqui a pouco, né? A última coisa que ele quer é que a gente viva livre da culpa. Porque quando a gente é livre da culpa, a gente é livre para se relacionar, a gente é livre para colocar limites, a gente é livre para se doar, a gente é livre para viver uma vida equilibrada. Por isso que o dragão está interessado em nos encher de culpa, e é por isso que Jesus veio morrer pelos nossos pecados passados, que foram, e nos colocar num novo padrão de vida para que a gente não perpetue os erros do passado. Então, se o inimigo vem dizer assim, olha as coisas passadas que tu fizesse, olha aqui, você vai dizer assim, eu estou numa nova vida, eu estou caminhando diferente, eu tenho um novo padrão de vida. E aí, a Bíblia nos diz que o Senhor
Aqui, ó. A mulher fugiu para o deserto, verso 6, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela, durante 1260 dias. A Bíblia nos diz, também no verso 14, falando da mulher, que é o povo de Deus, ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante tempos e metade de um tempo. Amém? Queridos, Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, Deus protege o seu povo, Deus está investindo nas nossas vidas, e não é só em algum momento, é sempre. Deus está construindo situações na tua vida, Deus está trazendo palavra na tua vida. Você está aqui nessa noite porque Deus planejou algo para você nesse tempo. Você está nesse lugar porque Deus arquitetou algo, porque esse era o lugar que você precisava estar e estava preparado para estar. E a palavra tem sido lançada para te orientar, para que a tua vida seja pautada. Não é para você esquecer nessa semana, mas você entender que Deus está trazendo isso para você, porque Ele está te levando. Se Ele tiver que colocar 2 asas, eu acho tão linda essa imagem. Deus colocou 2 asas na mulher para que ela pudesse voar. E Deus faz isso com a gente. Deus nos leva, Deus impede que determinadas coisas aconteçam, permite que outras coisas aconteçam, mas em todos os momentos que Deus está construindo, Ele está nos cuidando e está planejando o melhor bem dentro das nossas circunstâncias. Deus está ali dizendo: vamos ver o que eu vou fazer de melhor para essa mulher, para esse homem, para esse casal, para esse povo. E Ele vai construindo a nossa vida em diversas circunstâncias. Então nós podemos ter a certeza no nosso coração que nós teremos a vitória em nome de Jesus, porque Deus está fazendo todo o esforço, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está construindo isso nas nossas vidas. Com a nossa parte, há uma parte nossa, que ali a palavra nos diz: eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, derrotaram o dragão. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. É crer. O nosso papel é crer. Está entendendo? Eu recebi outro dia uma mensagem, achei muito interessante. Nós não podemos viver debaixo das emoções. Nós não podemos viver a nossa vida espiritual baseado no que nós sentimos. Nós temos que viver a nossa vida espiritual baseado naquilo que nós sabemos. O que você sabe, querido? Você sabe que o dragão foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. Você sabe que foi lançado por terra o acusador dos irmãos. Você sabe que não é mais movido pela culpa. Hoje você é movido pelo amor de Deus. É o amor de Deus que reina na sua vida. É isso que você tem que proclamar na sua vida. Você tem que falar com a sua boca também. Proclamar e crer. E se vierem sentimentos de que você não vale nada, e se vier sentimentos de que você está abandonado, que você está sozinho, que a vida não tem sentido, você vai repetir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fato. Os nossos sentimentos são fumaça. Um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal, um dia você tem vontade de tomar café, outro dia você não tem fome, um dia você quer falar, outro dia você não quer falar. É fumaça. Mas o que Deus fez pela nossa vida está ali
todos os dias. E nós podemos crer. Nós sabemos o que sabemos. Nós sabemos o que Deus tem falado para nós. Vamos nos apegar a isso, aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Ele chegou até nós. Ele acabou com a culpa. Ele está cuidando das nossas vidas. E isso tem que estar presente para nós, independente de tudo que nós sentimos. Você sente raiva, sente... Olha, eu não me guio pelo que eu sinto. Não me guio mesmo. Eu me lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico, né, que eu estava com câncer no lábio, o que eu tive vontade foi entrar no quarto e me deitar e ficar ali quieto. Mas eu, no mesmo momento, disse assim: não, eu não vou fazer isso. Eu vou lutar. Eu vou buscar todos os meios para me curar, não importa o que aconteça. Eu não vou me entregar. Queridos, nós não podemos nos entregar para os nossos sentimentos. Nós temos que nos guiar por aquilo que nós sabemos. Nós sabemos de Deus. Nós sabemos da vitória. E ela é pintada com tintas muito claras e destacadas. Aí está. Deus protege o seu povo do poder do dragão. As asas são colocadas na mulher, que representa eu e vocês. É a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E Deus dá asas para a noiva de Cristo voar sobre as dificuldades. Então, se você dizer, não dá, eu estou sem saída, não tem nada disso. Tem sim. Tem asas. Deus nos dá asas. Deus nos dá asas. Os que confiam no Senhor, amém? Os que confiam no Senhor levantarão asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Glória a Deus. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração. Nós precisamos dizer: uma pessoa diferente é possível. Eu posso ser diferente. Diga para você mesmo: eu posso ser diferente. Eu posso mudar para melhor. Deus me capacitou para mudar. Foi Jesus que veio trazer essa libertação para nós. Aleluia. Eu sou livre da culpa. Diga comigo: eu sou livre da culpa. Eu sou livre da culpa. As pessoas podem te acusar, podem te falar, podem te apontar, podem mostrar o passado para você, ou você vai dizer assim: eu sou livre dessa culpa. Eu já fui livre da culpa. Não permite que pessoas fiquem jogando para você coisas do passado. Você vai dizer assim: não, eu não, isso aí não vou aceitar. Eu não vou acolher no meu coração. E não vá para o seu quarto chorar porque disseram não. Você não vai acolher no seu coração. Você vai dizer: isso aí não me pertence. Cristo já levou. Essa obra da cruz em nós, queridos, essa é a obra que o Evangelho veio fazer. Esse é o significado daquilo que nós vivemos. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que a gente não viva em um inferno e nem vá para o inferno. Porque Deus não nos criou para o inferno. Deus nos criou para a vida.